Eu quero que os irmãos abram a palavra no livro de Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Eu tenho certeza que se eu fosse falar para os irmãos citar esse versículo, os irmãos citariam sem olhar na Bíblia. Mas Deus colocou esta palavra para estar compartilhando com os irmãos nessa noite. Amém? E eu tenho certeza que assim como eu fui abençoado com esta palavra, você também vai sair daqui muito abençoado com esta palavra. Amém, irmãos? Então vamos ler. Estão lá? Todos estão lá? Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Contra essas coisas não há lei. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, só já encaixando aqui, no livro de Romanos, no capítulo 5, e também o versículo 5, a Bíblia diz que a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém? E eu quero que você guarde esta palavra no seu coração. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, irmãos? Irmãos, uma coisa que eu sempre digo, irmãos, que as nossas vitórias, as nossas conquistas e o nosso sucesso não é apenas por causa da nossa capacidade intelectual, nem pela nossa inteligência ou por uma perfeição nossa. Não, irmãos. Mas sim, também pelo resultado, irmãos, de uma vida de fidelidade a Deus. Só a palavra de Deus tem o poder de mudar as nossas vidas. E quando nós, irmãos, colocamos em prática aquilo que Deus nos diz na sua palavra, irmãos, ela muda a nossa história. Ela muda os nossos sonhos, ela muda a nossa família, ela muda o nosso emprego. Ei, irmãos, ela muda o nosso futuro. Aleluia! Porque, irmãos, nós não somos perfeitos. Nós temos defeitos, nós temos problemas, nós temos falhas, mas que nós estamos trabalhando para acertar. Amém, irmãos? Agora, uma coisa é certa, irmãos. Se nós formos fiéis a esta palavra, se nós formos fiéis aos ensinamentos desta palavra, e quando nós colocarmos a nossa fidelidade em algo que Deus nos diz na tua palavra, irmãos, não tem como dar errado, irmãos. Amém, irmãos? Aleluia. A Bíblia diz que nós somos da fé, irmãos. Aleluia. No livro de Romanos, até o pastor já citou esse versículo aqui hoje. No livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17, a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Não é assim que está escrito, irmãos? Aleluia, diga, eu sou da fé. Aleluia. E fidelidade, irmãos, é exatamente isso. Comecei já. Esta semana, na terça-feira, na verdade começou na segunda-feira, eu fui acometido com uma garganta, inflamou, e eu fiquei praticamente sem voz, irmãos. Até falei para o Zezinho, Zezinho, pede a oração aí, eu não vim no culto de terça-feira. Falei, Zezinho, ora aí por mim, mas eu sou curado em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, fidelidade é exatamente isso, irmãos. Agora, o que é ser fiel a Deus, irmãos? Fidelidade é uma expressão do fruto do Espírito Santo, como nós lemos aqui. Amém, irmãos? Nós lemos aqui, né, como eu disse, é um versículo bastante conhecido, né? Onde, Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde a Bíblia diz que o fruto do Espírito é amor. Diga amor. Eu quero falar um pouco sobre isso nessa noite, irmãos.
O fruto do Espírito Santo é amor. E ele se revela, irmãos, em alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fidelidade. Ou seja, irmãos, fidelidade é uma expressão do fruto do Espírito. Amém, irmãos? Fidelidade é uma expressão do amor, irmãos. Fidelidade, irmãos, está totalmente ligado ao andar em amor. Então, irmãos, quando eu sou fiel a Deus, é porque eu amo a Deus. Amém? Agora, irmãos, o que é amar a Deus? Como é que nós podemos amar a um Deus que a gente não consegue ver Ele? Como é que nós podemos, irmãos, amar a um Deus que nós não podemos tocar nele? Como é que nós podemos amar, irmãos, um Deus que nós não podemos ouvi-lo com os nossos ouvidos naturais? Como é que nós podemos expressar este amor, irmãos, a um Deus assim? Porque quando a gente pensa em amar uma pessoa, fica fácil, irmãos. Porque a gente sabe que amar é uma atitude. Amém, irmãos? A gente sabe, irmãos, que amar faz parte de como você age com relação a uma pessoa. Mas com relação a Deus, irmãos, é um pouco mais abstrato essa ideia. Porque a gente não consegue ver Deus. Mas Deus, irmãos, Ele nos ensina na sua palavra de como nós podemos andar em amor para com Ele. Amém, irmãos? E eu tenho certeza que você ama a Deus. Você ama a Deus, irmãos? Aleluia! Aleluia, irmãos. No Evangelho de João, no capítulo 14, no versículo 15, Jesus Cristo, Ele disse: aquele que me ama, guardarás os meus mandamentos. No mesmo capítulo 14, irmãos, a partir do versículo 21, Jesus disse: aquele que me ama, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia. Veja, irmãos, que Jesus, Ele nos ensinando, Ele diz que amar a Deus está ligado aos seus mandamentos. A guardar os seus mandamentos, a guardar a sua palavra. Amém, irmãos? Aleluia. Na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 8, a Bíblia diz que aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Na primeira carta de João, no capítulo 2, no versículo 4, a Bíblia diz que aquele que diz, eu o conheço, e não guarda o seu mandamento, é o que, irmãos? É o que, irmãos? Diga mentiroso. Diga com força, irmãos, mentiroso. Agora fala para a pessoa que está do seu lado, você não pode ser mentiroso. Aleluia. E esse é um bom conselho para nós, irmãos, nesta noite, amém? Então, repetindo o versículo, né? 1 João, capítulo 2, versículo 4. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. E quando eu estava estudando esse versículo, irmãos, eu me lembrei de um outro versículo que é muito parecido com esse, e que também está na primeira carta de João, no capítulo 4, no versículo 20. Aonde lá diz assim, ó, se alguém disser, eu amo a Deus, e odiar o seu irmão, é o que, irmãos? Fala mais forte. Mentiroso. Aí na sequência do versículo ele disse, porque se você não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem você não vê. Aí ele diz, ora, temos da parte de Deus este mandamento, que aquele que ama a Deus, ama também ao seu irmão. Aleluia.
E ainda na primeira carta de João, irmãos, no capítulo 5, a partir do versículo 1, a Bíblia diz que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, ama também ao que dele é gerado. Nisto, reconhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, irmãos. Veja, irmãos, que João, tanto no Evangelho, quanto na sua primeira carta, ele fala sobre como nós amamos a Deus. Amém, irmãos? Como eu já citei aqui, no Evangelho, no capítulo 14, versículo 15, e depois a partir do versículo 21, Jesus, ele nos ensinando, ele fala, irmãos, que para você amar a Deus, você tem que amar a sua palavra, você tem que praticar os seus mandamentos. Amém, irmãos? Aleluia! Na primeira carta de João, como eu também citei, capítulo 4, versículo 8, capítulo 2, versículo 4, capítulo 4, versículo 20 e o capítulo 5, nós vemos, irmãos, que amar a Deus envolve amar os nossos irmãos. Envolve, irmãos, amar os filhos de Deus. Envolve amar as pessoas. Aleluia! E quando eu estava meditando sobre isso, irmãos, Deus falou fortemente comigo, dizendo: amar a mim não é algo que você expressa diretamente a mim. O amor a Deus, irmãos, é expressado em como você trata a palavra de Deus e os filhos de Deus que estão perto de você. Aleluia! E às vezes, irmãos, a gente não entende isso. Porque o nosso relacionamento uns com os outros é um pouco diferente, irmãos. Você amar uma pessoa que está do seu lado direito não tem nada a ver com a forma que você ama a pessoa que está do seu lado esquerdo, ou vice-versa. São duas coisas diferentes, irmãos. É independente, são relacionamentos independentes, irmãos. Mas sabe, irmãos, às vezes eu fico pensando, a minha sogra, ela gosta muito de mim. Sim. A minha sogra gosta muito de mim, irmãos. Mas ela gosta de mim, até o ponto em que eu goste também da filha dela. Porque a partir do momento em que eu passar a tratar mal a filha dela, irmãos, ela já não mais vai gostar tanto de mim assim. Amém? Com Deus, irmãos, é da mesma forma. Às vezes, a gente foca tanto em querer agradar a Deus, cumprindo os seus mandamentos, que esquecemos da outra parte. Ei, irmãos, não tem como você agradar a Deus tratando os outros de qualquer jeito. Não tem como, irmãos, você agradar a Deus ignorando os seus relacionamentos com as pessoas. Às vezes na igreja, às vezes no trabalho, às vezes na família, às vezes para com os vizinhos, irmãos. E a pergunta é: o que será, irmãos, que os seus colegas de trabalho falam de você? O que será, irmãos, que os seus familiares falam de você? Ei, irmãos, o que será, irmãos, que os seus vizinhos estão falando ao seu respeito? Nós somos uma nova criatura, irmãos. E nós precisamos viver como tal.
Nós precisamos mostrar Jesus Cristo para as pessoas através das nossas vidas, irmãos. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 15, Jesus disse: não se acende uma candeia. Eu vou trazer para a linguagem de hoje. Não se acende uma lamparina e coloca embaixo do arqueire. Não, irmãos, embaixo de uma mesa, não. Ele disse que ela tem que ser colocada em cima do velador. É um lugar de destaque. É um lugar onde ela possa trazer claridade a todo aquele ambiente, clarear todo aquele ambiente. E na sequência, Jesus Cristo fala comigo e com você. Assim também, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que todos vejam as suas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Aleluia. Ainda no capítulo 5 de Mateus, no versículo 14, Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E uma das características, irmãos, uma das responsabilidades de sermos a luz do mundo é a de nos tornarmos luzeiros da verdade, da palavra de Deus. É iluminarmos o mundo, irmãos, com a verdade da palavra de Deus. É mostrar para o mundo, irmãos, que independente de como o mundo decide viver, aleluia, existem princípios espirituais na palavra que fazem parte da vontade de Deus para nós, irmãos. Deus deixou escrito na sua palavra qual é a sua vontade para nós. E qual é o seu desejo também para o nosso comportamento. Como nós devemos viver e como nós também devemos nos comportar, irmãos. Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, a partir do momento quando nós nascemos de novo, nós precisamos, irmãos, renovarmos a nossa mente através da palavra de Deus. O apóstolo Paulo, ele fala sobre isso no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 2. Ele diz: não vos conformei-vos mais com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Transformai-vos, renovando a sua mente com a palavra de Deus. Aí ele diz que para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ei, irmãos, existe uma maneira correta, irmãos, do Filho de Deus se comportar. Existe uma maneira correta, irmãos, do Filho de Deus falar. Existe uma maneira, irmão, de demonstrarmos esse amor de Deus que é derramado em nossos corações através do Espírito Santo que habita em nós. Existe uma maneira, irmãos, de demonstrarmos esta vida abundante que está em nós, irmãos. A nossa vida, o nosso comportamento, irmãos, deve inspirar as pessoas a quererem nos imitar. Amém. Aleluia. Nós somos a influência da palavra de Deus na vida das pessoas. Jesus confiou isso em nós, irmãos. Esta missão de ganharmos almas através da proclamação do Evangelho. Aleluia. É as pessoas olhando para nós e desejando viver este amor que nós vivemos em Cristo Jesus. Aleluia. As pessoas precisam ver em nós, irmãos, estas verdades se cumprindo e se mostrando, sim, como verdade para eles também, como algo que é possível de acontecer. E que isso não é uma utopia, não é uma coisa que a gente está
pregando, que a gente está pregando, que está longe demais de ser alcançada. Não, irmãos. É uma verdade que a gente está vivendo todos os dias. E a gente demonstra, através do amor, irmãos, que esta palavra funciona. Esta palavra tem funcionado para você, irmãos? Aleluia. Já estou partindo para o finalmente, irmãos. As horas ali já foi. Mas para isso acontecer, irmãos, nós precisamos nos expor. Nós precisamos nos abrirmos mais para a palavra de Deus, para que ela tome forma em nós, porque é a única forma dela produzir frutos em nós e através de nós, irmãos. E esta é uma necessidade nossa, irmãos, de permanecermos na palavra de Deus. No livro de Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, o apóstolo Paulo diz que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Então está aí, irmãos, uma grande necessidade de nós permanecermos na palavra, nos expondo mais a ela, nos abrindo mais a esta palavra, para que de fato ela tome formas em nós. Amém, irmãos? Porque o Deus que nós servimos, irmãos, é o Deus Jeová, o El Shaddai, o Todo-Poderoso. E Ele realmente é aquele que pode fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Ei, irmãos, mas Ele só vai fazer isso se a tua palavra estiver de fato operando em nós, irmãos. Aleluia! Aleluia! No Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 7, Jesus Cristo disse: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e lhes será feito. Amém, irmãos? Aleluia! Esta noite, eu não sei o tamanho do seu problema. Eu não sei a circunstância que porventura alguém aqui possa estar enfrentando. Mas uma coisa eu sei, irmãos. Você veio no lugar certo e está ouvindo aquilo que você precisava ouvir, para você continuar crendo e já agradecendo pelo que Deus irá fazer na sua vida. Só depende de nós, irmãos. Só depende do nosso posicionamento. Então você que ouviu esta palavra nessa noite, pratica esta palavra, irmãos. Viva nessa palavra, se esforça. Como diz o apóstolo Paulo, no livro de Romanos, no capítulo 12, no versículo 17. Ele diz: esforçai-vos por fazer o bem perante a todos os homens. No versículo 18 ele disse: se possível, no que depender de você, tende paz com todos. Aleluia. No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 6, a Bíblia diz que a fé, ela só opera através do amor. No livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 15, eu disse que já estava terminando, mas já estou terminando. No capítulo 4 de Efésios, no versículo 15, o apóstolo Paulo falando sobre isso, irmãos, como a igreja, ele disse: seguindo a verdade em amor, ele diz: cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo.
No versículo 16 ele disse: nele, todo o corpo, está falando da igreja, todo o corpo bem ajustado, unidos pelo auxílio de todas as juntas, está falando dos ministérios, dos departamentos, unido pelo auxílio de todas as juntas, o corpo, a igreja, cresce e edifica-se a si mesmo em amor. Olha o que ele vai dizer agora: na medida em que cada parte faça a sua função. Eu vou repetir esse versículo de uma forma diferente para você entender o quão você é importante na obra de Deus, irmãos. Ele diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Nele, toda a igreja bem ajustada, unida pelo auxílio de todos os departamentos, de todos os ministérios, a igreja cresce e edifica a si mesmo em amor. Mas é na medida que cada ministério, que cada departamento faça a sua parte. Procure fazer mais. Eu sei que você tem feito, mas procure melhorar, fazer mais, irmãos. Amém? A receita para o crescimento da obra de Deus chama-se unidade e amor. Com todo o respeito. Com certeza, por muitas vezes, você já viu o pastor pregando aqui, falando a respeito de unidade e amor. Eu, pelo menos, lembro muito disso. E lembro tanto que sempre que ele vai falar sobre isso, ele cita o texto de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Onde nós vemos ali, irmãos, o apóstolo Paulo praticamente implorando a igreja. Ele diz: rogo-vos, irmãos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que falai todos as mesmas coisas, para que não haja entre vós divisão, antes sejais todos unidos, tendo a mesma percepção mental e o mesmo parecer. Aleluia! Falai todos a mesma língua, para que não haja divisão entre vós, antes sejais todos unidos. Está falando da unidade. Aí ele diz: tendo a mesma percepção mental e o mesmo parecer, ou seja, vivendo no mesmo amor. Aleluia, irmãos. Portanto, irmãos, às vezes a gente coloca a responsabilidade só nos líderes da igreja. Não, irmãos. A responsabilidade é toda nossa. Unidos pelo auxílio de todas as juntas. Efésios capítulo 4, a partir do versículo 15. Unidos pelo auxílio de todas as juntas, a igreja cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida que cada parte faça a sua função. Diga, está falando comigo? Aleluia, irmãos. Melhore mais, irmãos. Se esforce um pouco mais. Se doa um pouco mais. Para que realmente, irmãos, nós podemos viver e ver e se alegrar com o crescimento da igreja, unidos e em amor em Cristo Jesus. Amém? Você foi abençoado com esta palavra?